a todos. Eu gostaria de apresentar o doutor professor Bruno Silveira Rigon, que é nosso convidado hoje nesse evento do Palestra ao Meio-Dia, que é uma iniciativa da Escola Superior de Direito Municipal, numa tentativa aí de trazer possibilidades de debate ou jurídico ou de temas atuais para comunidade, servidores e, enfim, procuradores do município. O doutor Bruno Silveira Rigon, ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Ciências Penais, mestre e doutorando em Ciências Criminais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é professor de Direito Penal na Universidade de Caxias do Sul e de Direito Penal e Direitos Humanos no curso de Direito da Faculdade de Integração do Ensino Superior do CONISUL, FISUL. Coordenador da Comissão Especial de Estudos Biopolíticos, do canal Ciências Criminais, organizador das obras Biopolíticas, Estudos sobre Política, Governamentalidade e Violência, e Cárcere em Imagem e Texto, homenagem a Sidney José, eu não sabia pronunciar, Brzuska, advogado. Realiza pesquisa nas áreas de Direito Penal e Processual Penal, Criminologia, Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, Justiça de Transição e Segurança Pública, História das Ideias Jurídicas e Políticas, Biopolítica e Filosofia Política. Eu gostaria de, então, dar as boas-vindas ao professor Bruno, que vai falar sobre segurança pública no Brasil, desafios e possibilidades das políticas públicas de segurança em democracia. Muito obrigado a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Escola Superior de Direito Municipal, o convite da Juliana. Queria dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês para debater sobre um tema tão caro para mim, que eu venho estudando já há algum tempo, né, nas minhas especializações. Eu, particularmente, não sou um pesquisador específico de segurança pública, como tantos são, que se debruçam somente na segurança pública. Eu me considero um pesquisador transdisciplinar sobre a violência em geral e uma violência específica, que é aquela praticada pelo Estado. Tá? Eu pesquiso os crimes de Estado, os crimes praticados por agentes de Estado, sejam em períodos autoritários, totalitários, ou em períodos democráticos. Tá? Então, esse seria meu background em termos de pesquisa, e por isso que eu acabo me aproximando muito com questões de segurança pública, né? Principalmente aquelas que dizem respeito ao sistema penitenciário brasileiro, né? A violência policial e toda a complexidade de fatores que envolvem essa dinâmica. Então, a fala que eu me propus seria sobre segurança pública, né, um aspecto mais geral, e depois tentar focar, né, nas questões da Guarda Municipal, das políticas públicas de segurança a nível municipal. Tá? Mas, para mim, pensar segurança pública, a gente precisa pensar tanto a nível internacional quanto a nível nacional. Tá? O que está acontecendo no mundo hoje, o que está acontecendo no nosso país. E alguma coisa que é extremamente difícil de acontecer hoje em dia é o diálogo. Né? No nosso país a gente está acostumado a xingar o outro, a ofender o outro, a não respeitar as ideias, os argumentos das demais pessoas que estão, digamos assim, tentando entrar em diálogo. Tá? Isso porque existe um clima, digamos assim, sociopolítico muito complicado. Tá? E nós, da academia, tentamos cada vez mais nos aproximar da sociedade civil para, de alguma forma, conseguir fazer esse diálogo. Tá? Mas o saber científico é um saber que busca racionalidade. Né? E esse tipo de discurso sobre crime, violência, justiça, segurança pública no nosso país é um discurso que está mergulhado, tá? Quase afogado no mar
de emoções e um mar de afetos. Tá? E já que hoje é Dia dos Namorados, eu vou começar falando sobre uma paixão. Tá? Uma paixão que envolve esse tipo de discurso, esse tipo de mentalidade, e, consequente, ele tem uma repercussão na prática. Tá? E a paixão, ela acaba cegando. Né? E existe uma paixão política dominante dentro dos discursos sobre crime e segurança pública, que é o medo. Tá? Tem outros, o ódio, o ressentimento, várias emoções estão ao redor desse tipo de diálogo. Tá? Mas o medo é aquele que tem um papel preponderante nos discursos, nas práticas, nas ações, nos debates, seja num bar, seja na faculdade, seja um debate de discurso político partidário, inclusive. Tá? Nós estamos em um ano eleitoral, tá? E nós vamos ver como o discurso sobre segurança pública vai ser pautado pelos candidatos a presidente da República nesse ano. Tá? E não só pelos candidatos a presidente, pelos demais candidatos aos outros cargos políticos. Tá? E ele vai estar presente de forma contundente. Tá? Inclusive, eu vou iniciar uma investigação sobre os discursos sobre segurança pública dos candidatos a presidente, junto com um grupo que eu coordeno lá em Caxias do Sul. Tá? Mas esse discurso ele vai estar, esse ano, principalmente mais presente do que os outros. Tem um criminólogo norte-americano chamado Jonathan Simon, que ele fala que, olhando para os Estados Unidos, né, que governa-se através do crime. Hoje o crime é uma das pautas principais das agendas de governo e de governo da vida das populações como um todo. E isso está totalmente impregnado não só nos Estados Unidos, mas como no nosso país, na Europa, na América Latina como um todo. Outro sociólogo, o Zygmunt Bauman, ele vai falar, quando ele trabalha a questão do medo, ele vai falar que, sobretudo, o medo hoje diz respeito ao medo do crime e ao medo dos criminosos. Então, nós temos medos a nível nacional, a nível municipal, a nível internacional. A nível internacional nós temos uma guerra ao terrorismo, portanto, se nós temos guerra, nós temos inimigos, nossos inimigos são os terroristas e, portanto, nós sentimos medos do terrorismo e dos terroristas. A guerra a nível nacional é uma guerra ao crime, é uma guerra, sobretudo, às drogas, ao tráfico de drogas. Tá? O grande inimigo criminoso considerado é o traficante. E é, sobretudo, dele e dos crimes em volta do tráfico de drogas que a gente tem medo. Tá? É da criminalidade de rua que causa a percepção ou a falta de percepção de segurança ou a percepção de insegurança na nossa sociedade. Pensar em segurança pública, nós precisamos pensar no sentimento de insegurança que decorre do medo que nós sentimos, um medo coletivo, um medo individual. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, pensar no medo e na insegurança. Tá? E essa insegurança, ela não é, sobretudo, de crimes praticados pela classe média ou crimes de colarinho branco. Nós não sentimos medo de alguém, de um empresário, de alguém que anda de terno. Tá? Nós vamos sentir medo na rua, quando a gente vai atravessar a rua, fugindo e evitando determinados indivíduos. E é isso que vai nos dar a sensação de segurança. É o roubo, é o furto, é o homicídio praticado, é o latrocínio, é a questão toda envolvendo o tráfico de drogas e a guerra por disputa de poder, seja entre polícia e traficante, seja entre traficante e traficante. Tá? E dentro de uma lógica de guerra, nós temos, consequentemente, e necessariamente, a divisão entre nós e eles, entre amigos e inimigos. Tá? Nós, os civilizados, os cidadãos de bem, somos diferentes dos outros, deles, que são quem? Os bárbaros, aqueles que não fazem parte do pacto social, que estão rompendo o pacto social, né? Que não estão respeitando as leis, as normas,
e que são considerados os bandidos, em resumo, os criminosos. Tá? E é contra eles que nós devemos dirigir essa guerra. Tá? Essa lógica bélica, ela está na nossa sociedade há muito tempo, tá? E ela repercute diretamente nas políticas de segurança pública que nós utilizamos no nosso país, tá? E ela não está só presente no nosso país, ela está presente nos sistemas penais como um todo. O próprio Foucault, numa obra chamada A Sociedade Punitiva, né, que precede o livro Vigiar e Punir, ele vai demonstrar como que os sistemas penais europeus foram articulados e desenvolvidos, né? Inclusive o sistema carcerário, o sistema penitenciário foi desenvolvido não em virtude das teorias penais do iluminismo, do Beccaria, etc., mas elas acabaram surgindo na mesma época e se misturando uma espécie de saber que buscava uma secularização do crime em relação ao pecado, né, e da pena em relação ao castigo, e acaba surgindo um sistema que é a prisão, que acaba entrando com um conteúdo moralista e religioso. Né? E nesse conteúdo moralista e religioso, dentro desse discurso, quem eles buscavam prender, digamos assim, tirar de circulação da sociedade ou até reabilitar, era um alvo específico. Tá? Era, sobretudo, a vagabundagem. Tá? Eram os vagabundos, aqueles que não estavam dentro do quê? No mercado de trabalho, não faziam parte das normas de mercado reguladas pelo direito civil, pelo direito trabalhista. Do direito trabalhista na época não, mas pelas relações civis. Tá? E eles não estavam dentro dessa lógica. Então eles ameaçavam o quê? Os bens, a propriedade de quem fazia parte desse meio social. Né? Então não é à toa que quando vem uma fala de alguém, de algum policial, ou seja, de algum cidadão, de algum político, tentando legitimar alguma prática, que vem a dizer, mas esse é um vagabundo, ele não tem que ter direitos, ele tem que ser preso ou tem que ser morto, afinal bandido bom é bandido morto. Tá? E acabam sustentando que o quê? O problema é todo desses cidadãos ou desse grupo de indivíduos que protegem esses vagabundos, que são os famosos, né, defensores de direitos humanos. Né, que são, de acordo com uma nova nomenclatura de alguns, bandidólatras, né, que adoram bandidos e que gostariam de levar eles para casa. Né. Viver talvez um romance, não sei qual é a lógica de pensamento dessas pessoas. Mas dentro dessa dimensão de ideia de direitos humanos, vem diversos preconceitos, diversas desinformações e diversas mistificações. Tá? Direitos humanos é coisa de vagabundo, né? Direito dos manos e não dos cidadãos de bem. Direitos humanos é coisa de esquerdista, de esquerdopata. Direitos humanos é coisa de comunista. Tá? Sendo que eu sou professor de direitos humanos, isso vem nas minhas aulas direto, meus alunos falaram no primeiro dia de sala de aula, essa é a concepção, digamos assim, que está dentro da sociedade sobre direitos humanos. E eu falo, então por que Marx, na obra A Questão Judaica, criticava os direitos humanos? Por que Marx dizia que os direitos humanos é coisa de burguês? A esquerda não está atrelada ao marxismo? Então como é que a gente lida com essa situação? Geralmente, quando eu trazia esse tipo de informação, causava quase como um curto-circuito no pensamento dos jovens. Tá? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Por que o Marx criticava os direitos humanos? Porque os direitos humanos nascem, vamos usar aqui uma concepção tradicional de direitos humanos, tá? A mais clássica tem uma concepção crítica, que vem a partir de um olhar latino-americano, mas vamos olhar a concepção clássica europeia. Os direitos humanos nascem a partir de quando? A partir do pensamento político liberal.
os direitos humanos nascem sobre a ótica do liberalismo. E nós temos, no Brasil, um liberalismo, podemos dizer assim, brasileiro, que muitos são contra os direitos humanos. Embora o DNA, digamos assim, de surgimento dos direitos humanos dentro da vinculação de uma estrutura do Estado moderno, ele vem a partir dessa concepção do pensamento político liberal. Então, mas por que a questão dos direitos humanos ficou muito atrelada à questão do cárcere e à questão de políticos ou representantes do que a gente pode dizer do espectro político de esquerda? Primeiro a gente tem que compreender como que essas ideias liberais entraram no país. Nós tivemos um liberalismo brasileiro que, ao mesmo tempo que importava essas ideias da Europa, as ideias liberais, seja elas em políticas ou econômicas, a gente não pode falar em liberalismo, a gente tem que falar em liberalismos no plural. É a mesma coisa em marxismos, existem diversas correntes, pluralidade de ideias, mas essas ideias entraram no nosso país tentando se adaptar à realidade nacional, tentando importar as ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, mas ainda assim assegurar determinados privilégios que existiam na nossa sociedade. Manter a escravidão, manter o negro no lugar em que eles acreditavam que deveria ficar. Havia discussão das cidadanias, qual era o grau dos escravos libertos, etc. Tentamos adaptar, digamos assim, aquelas ideias à nossa realidade. E nós tivemos no nosso país, historicamente, períodos autoritários. Nós tivemos, sobretudo, talvez os mais importantes seja o Estado Novo e a ditadura civil-militar. E hoje em dia nós vemos, dentro desse discurso a respeito da área de segurança pública, isso já acontecia, pelo menos sempre aconteceu, mas veio ficar mais forte em 2013, 2014, isso ressurgiu ainda de forma mais forte nesse ano. A gente pode ver a greve dos caminhoneiros, em que diversas pessoas tinham faixas pedindo a retomada de uma intervenção militar, pedindo a intervenção do militar dentro da política brasileira. E nós temos como sociedade, digamos assim, esse anseio, esse desejo por figuras míticas de heróis que vão salvar a nação, das nossas mazelas, dos nossos problemas, e que tudo a gente consegue resolver, digamos, de forma simples, ou talvez de forma simplista, quando, no fundo, o problema da violência, o problema da criminalidade é extremamente complexo. Complexo não no sentido de ser difícil, mas no sentido de envolver diversas redes, diversos ramos que se entrecruzam e é impossível achar uma relação de causa e efeito para a gente conseguir resolver esse tipo de problema. Nós temos no país problema da criminalidade de rua, problema do tráfico de drogas, problema das facções, mas nós também temos o problema de violência doméstica, nós também temos problemas de racismo estrutural e institucional, nós temos problemas de corrupção, nós temos problemas de violência em torcidas organizadas, nós temos diversos tipos de problema e não tem como resolver esses tipos de conflitos simplesmente com uma lógica repressora e bélica. Se fosse assim, já estaria resolvido o problema, porque é essa lógica que nós insistimos enquanto país, enquanto projeto político, há muito tempo. E talvez esse seja um dos grandes problemas na segurança pública nacional. Nossa arquitetura e nossa estrutura de segurança pública não pôde ser modificada na Constituinte de 88, houve um engessamento na época, em virtude do governo militar, e nós não conseguimos fazer reformas estruturais. Nós não conseguimos. Existem demandas por reformas estruturais na área da segurança pública, existem propostas
muito boas a esse respeito, mas nós estamos, digamos assim, engessados pela Constituição, que seguiu uma permanência, numa continuidade de um modelo autoritário, né, das instituições policiais. E esse é um dos primeiros e grandes desafios. Eu lembro que nas jornadas de junho de 2013, uma das pautas era reforma das polícias, tá? Dentro da pluralidade de pautas que existia naqueles movimentos, tá? Mas aquela demanda ficou sufocada. Ninguém fala mais sobre reforma de polícia. O que falam mais é: continuamos com medo, continuamos com insegurança, e talvez mais medo e mais insegurança, né, do que havia na época. Desde o processo de redemocratização, nós criamos leis penais, nós temos uma política criminal muito semelhante de continuidade, de endurecimento de penas, de criação de novos crimes, de encarceramento em massa, tá? Embora alguns digam que é mito, tem gente dizendo que existe um mito do encarceramento em massa, tá? Eu pergunto onde é que esses sujeitos vivem. Eu vejo que no nosso país nós temos quase que um menosprezo ao saber científico, um culto à ignorância, que despreza todo o conhecimento na área, seja internacional ou nacional, sobre o assunto. E se dizem, digamos, conservadores que estão tentando libertar as universidades de direito, etc., de um saber marxista que estão tentando dominar, manipular os alunos e etc. Tá? Eu vejo o clima, enquanto professor de direito, das universidades que eu já passei, que eu já lecionei, que é justamente o contrário. Né? É justamente o contrário. Eu já vi professor falando na sala de professores: cuidado que tu vai falar quando esse professor estiver lá. Esse cara é de esquerda, não pode falar, conversar muito com ele. Tá? Então, tem uma lógica de quase perseguição, não chega a ser perseguição, mas de desconfiança a tudo que viria de um paradigma político de esquerda, tá? Que a esquerda seria tudo comunista e todo mundo seria nesse paradigma, o comunismo seria totalitário, então nós seríamos os democratas e eles seriam os sujeitos autoritários, tá? E acabaria com o diálogo. E, portanto, se os direitos humanos está dentro dessa lógica, também não faz parte do nosso discurso, né? Não faz parte, e nós temos que acabar com os direitos humanos, com os defensores dos direitos humanos, porque a gente vai conseguir fazer de forma simples, resolver o problema da criminalidade. O que a gente faz? A gente extermina aqueles que a ditadura deveria ter exterminado, né? Nós matamos os bandidos, prendemos alguns e está tudo resolvido. Nossa, que simples! Que simples! Mas nós já aprendemos muito. Nós já matamos muito. Nós continuamos torturando depois da ditadura. Nós continuamos matando depois da ditadura, extrajudicialmente. E nós estamos prendendo em massa. Nós estamos insistindo numa política de segurança pública que é a mesma, houve uma continuidade. Ao invés do inimigo interno, que era o anarquista, o comunista e etc., nós mudamos a figura do inimigo, que é o criminoso, o traficante. E nós estamos prendendo e matando esse tipo de gente, em larga escala. E alguns vêm me defender a pena de morte, sustentando com os Estados Unidos. Os estados dos Estados Unidos que têm pena de morte matam muito menos do que o nosso país. Matam muito menos. Então, notem que racionalmente esse discurso ele se perde por completo. Ele se perde, porque vamos colocar a pena de morte, mas nós já matamos mais aqui. Tá? Vamos insistir nesse tipo de política de segurança pública que nós fazemos há muito tempo e as taxas de criminalidade só têm aumentado. E o nosso medo só tem aumentado, a nossa insegurança só tem aumentado. Vamos continuar insistindo no mesmo modelo de política. É a mesma coisa de tratar
um doente com o mesmo remédio, a pessoa continua ficando doente, continua ficando pior e tu continua insistindo no mesmo remédio e a pessoa continua morrendo. Não está salvando a pessoa. Está sendo cabeça dura. Está sendo conservador. Não está admitindo que aquela política, aquele uso que tu está fazendo não está dando certo. A gente precisa se reinventar. A gente precisa... E a academia tem propostas muito boas, e não só a academia. Nós temos questões pontuais, locais, históricas, de políticas municipais e estaduais de segurança pública que conseguiram a redução, uma alta redução das taxas de homicídio, por exemplo, que é um dos grandes fatores para a insegurança das sociedades, tá? É os níveis de homicídio. Nós temos, e isso aqui a gente tem que deixar claro, o nível de violência no nosso país é um absurdo, já passou das taxas de normalidade há muito tempo, tá muito, são as taxas de guerra, são taxas de guerra, tá? E nós não podemos negar esse fenômeno, mas a gente também não pode negar que a política que a gente está investindo não está dando certo. Não está dando certo. E atrás, enquanto a gente continuar considerando que a efetividade de segurança pública é o nível, a quantidade de prisões que a gente vai fazer, que é a quantidade de apreensões de armamento, de apreensão de drogas, que política pública se faz simplesmente comprando mais viatura, comprando mais armamento, botando mais policial na rua, não vai dar certo. Nós temos a polícia que mais mata e que mais morre. Nós estamos vitimizando também os nossos policiais. E não só os jovens que vivem na periferia. Tá? Porque são eles que são o grande alvo das nossas políticas de segurança pública. Tá? E são o único braço do Estado que eles recebem. Em regra, a repressão policial, o controle da polícia se dá sobre as áreas periféricas. O perfil das pessoas que são encarceradas, seja nos manicômios, no IPF, seja nas prisões, seja os jovens cumprindo medida de segurança, medida socioeducativa, tá? Tem um perfil de gênero, são homens. Tem um perfil etário, são jovens. Tem um perfil de classe, são pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente. Tem um perfil, inclusive, de raça. Em regra, são mulatos e negros. E o perfil do policial também é um perfil que vem dessa periferia, em regra. Né? E nós temos um grande problema nas estruturas das nossas instituições policiais, porque elas entram por duas portas, né? Através dos concursos, há entrada por duas portas. Quem entra por baixo não consegue chegar até o patamar mais alto, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar. Tem um teto, um limite até onde pode se chegar. Não se privilegia o conhecimento, as experiências, o know-how daquele policial investigador ou daquele policial da polícia ostensiva. Né? E nós continuamos investindo e pensando em que mais polícia ostensiva, em que mais repressão vai dar certo. E é nesse modelo que nós temos, que há discussão inclusive das guardas municipais, que é o desejo de muitos guardas municipais de serem policiais militares, de agirem como policiais militares. Há toda a discussão, inclusive jurídica, se a guarda municipal tem poder de polícia. Qual vai ser a função da guarda municipal dentro do nosso modelo de política de segurança pública? Se a gente for seguir o que a gente está seguindo, a guarda municipal vai se militarizar e vai virar uma espécie de polícia militar, uma força paralela da polícia militar. Mas existem experiências de utilização da guarda municipal
com outra mentalidade, com outra estratégia em termos de política de segurança pública. Porque esse modelo, nos países desenvolvidos, já foi ultrapassado. Esse debate que a gente tenta travar aqui, pelo menos desde a década de 70, já está sendo travado e as políticas lá estão sendo modificadas. A tendência é a aproximação da polícia da sociedade civil, seja por qual teoria for, da mais repressiva, da tolerância zero, ou as tendências de polícia comunitária. Ou seja, as duas tendem a uma aproximação da sociedade com a polícia. E o que trava a discussão entre acadêmicos, pesquisadores, agentes penitenciários, agentes da segurança pública, promotores, a sociedade civil como um todo, é o medo que nós temos do crime. É o medo que nós temos do crime. E a percepção de insegurança que nós temos na nossa sociedade, que é absurda. Mas eu convido vocês a fazerem um pequeno exercício que eu fiz. E eu diminuí a minha percepção e sensação de medo de forma significativa. Tá? Eu parei de olhar telejornais. Eu não olho mais telejornais. E de vez em quando eu olho, quando eu estou na casa de uma pessoa, quando eu estou num bar, num restaurante, alguma coisa que está passando, vocês conseguem identificar plenamente que é ou pauta de corrupção ou pauta de sangue nesses noticiários. Se estão nos demandando e nos bombardeando de crime, parece que o crime está muito perto. E de fato ele está. A violência está muito perto. Mas a nossa percepção altera. Por mais que a gente consiga alterar num município em 68% as taxas de homicídio, se a gente continuar assistindo TV, a gente vai esse tipo de noticiário sensacionalista, a gente vai continuar achando que nós vivíamos a mesma situação. Porque a nossa percepção de segurança não vai se alterar. Isso não quer dizer que tenha que se restringir liberdade de imprensa e nem nada desse tipo. Mas é problemático a exploração de alguns veículos de comunicação desse tipo de fenômeno. Tá? É importante a divulgação de escândalos de corrupção, é muito importante. Muito importante. Mas o pautar na agenda midiática simplesmente isso também é muito problemático. Também gera a sensação de insegurança. E outra palavrinha que está no núcleo do discurso de segurança pública, que é a impunidade. Porque eles nos passam um discurso de que ninguém é punido, porque a impunidade ainda é solta. Então um jovem que acha que não vai ser punido, por que ele vai deixar de praticar um crime? E a impunidade, ela tem um duplo aspecto. Nós somos um país que pune muito. Pune muito mal. O que são as situações nos nossos presídios? Aquilo ali é uma fábrica de criminosos. Se o sujeito não entrou como criminoso, ou uma fábrica de criminosos de alta periculosidade. Nós temos uma política de aumento do crime, de aumento da criminalidade. E o discurso que está na sociedade, que é um discurso que vem do medo, ele acaba fomentando ainda mais esse medo. Fomenta a sensação de impunidade, o que pode fomentar a prática de delitos, e fomenta a prática de delitos. Mas a gente tem que saber que no nosso país a gente encarcera muito, principalmente depois da Lei de Drogas de 2006. Tá? Nós encarceramos muito e a gente encarcera o pé de chinelo que está na periferia. Ninguém pega o político que está envolvido com lavagem de dinheiro e organização criminosa com tráfico de drogas. Ou alguém pega. A polícia entra dando pé na porta de banco que faz lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas, porque alguém lava o dinheiro. Entra dando pontapé? Não. Mas interessa os bancos que têm aquele seguro alto? Eles não têm? Interessa eles? Eles têm seguro?
O problema que eu quero dizer é que a forma que nós governamos é governar a miséria ou as populações pobres a partir do sistema de justiça criminal da segurança pública. Tá? Esse é o nosso modelo. Enquanto a gente for pensar em alterações, inclusive benéficas, como projetos interessantíssimos que existem sobre segurança municipal, a gente corre o risco de desses projetos serem engolidos dentro dessa dinâmica. E qual o problema dessa ausência de reforma das instituições de segurança pública? É que a gente perpetua essa mesma lógica, essa mesma política. Se não houver reforma estrutural na segurança pública a nível nacional, a gente só vai conseguir modelos municipais pontuais de redução de taxas de criminalidade, que podem ser com sucesso, alguns estados podem conseguir mais, mas a nível nacional nós não vamos conseguir. E outra questão que a gente tem que colocar o dedo na ferida é a nossa política criminal sobre drogas. Se a gente continuar achando que prender gente envolvida com comércio de substância que é considerada ilícita, sem fundamento jurídico e filosófico, eu estou tentando até hoje encontrar o fundamento jurídico para proibição das substâncias ilícitas. Se vocês me encontrarem, por favor, me digam, porque eu não encontrei. Qual é o fundamento de proibir uma cocaína ou qualquer outro tipo de substância, a maconha, e não proibir o álcool, não proibir o cigarro? Se é a saúde pública, a gente vai ter que fechar os McDonald's e não poder mais vender batatinha frita. Não é a saúde pública. Não é engodo. E nós deixamos... O que a gente faz? A gente despende toda a energia, todo o recurso humano da polícia e de investigação para controlar, reprimir determinada área. Tem crimes gravíssimos que a gente deixa de investigar. A gente não tem preocupação. Por quê? Porque a gente coloca a polícia a guerrear contra o traficante. E o resto dos crimes? Nós temos crimes cibernéticos que envolvem uma quantia de dinheiro absurda, que são extremamente relevantes e que ainda estamos engatinhando. O que a gente vai querer enquanto sociedade optar? Por aquele velho discurso, com uma maquiagem talvez nova, mas que não é tão nova, fica aparecendo que é aquela velha máscara do autoritarismo. Tá? E qual é o problema de defender o extermínio, o genocídio de classes da população, defender de pessoas, vagabundos, etc. Qual o problema? Quem é que vai cometer esse ato? Um agente do Estado. O indivíduo que defende isso não quer cometer o ato. Ele quer que um agente do Estado cometa o ato. Isso é um crime quando o agente do Estado mata alguém, tortura alguém, desaparece com esse corpo, oculta cadáver, é um crime praticado por um agente de Estado. Esse crime, ele é muito mais grave do que o crime praticado por um indivíduo. Por quê? Porque o Estado tem o dever de quê? De proteger o cidadão. Quando é um agente de Estado que viola o direito do indivíduo, por mais que ele tenha cometido um crime, a quem que a pessoa, o indivíduo ou a família vai poder recorrer? Aquele indivíduo que tem o dever de proteção se torna um abusador e um ofensor. É a mesma lógica do crime sexual infantil intrafamiliar, do abuso sexual praticado por pais contra filhos. Os pais tinham o dever de proteção daqueles indivíduos, dos seus filhos, mas eles se tornam abusadores. A quem o filho vai recorrer? São os crimes mais graves. E a história do século XX nos mostra que os genocídios, os massacres, os períodos ditatoriais, os fascismos foram praticados por quem? Pelos agentes de Estado.
Nós precisamos construir uma cultura jurídica democrática dentro das agências de controle do crime no nosso país. Isso passa pelo judiciário, pelo MP, pelas polícias, pela defensoria pública, pela academia e pela sociedade como um todo. Tá? A gente precisa parar de aceitar esses discursos simplistas, que a gente acaba comprando porque nós temos medo, estamos amedrontados, não sabemos o que fazer. O máximo que a gente pode fazer é o quê? É nos fortificar, vamos comprar segurança, vamos contratar segurança privada, vamos colocar cercas elétricas, vamos comprar cães, seguro, né? Seguro de vida, e etc. Vamos comprar segurança. Notem como essa insegurança cria todo um mercado da violência e um mercado da segurança. Com as seguranças privadas. E o Estado, que deveria cumprir um papel, não cumpre. E notem como essa é uma lógica de violência que se retroalimenta. É autofágica. E se a gente cair naquele discurso de continuar com essa política, a gente vai continuar retroalimentando a violência. Combater violência com a mesma estratégia de violência é o quê? É como tentar fazer um regime para emagrecer só comendo porcaria. Só comendo porcaria. Comendo doce, McDonald's, tomando refrigerante, comendo carne gorda, gordura. É isso que a gente está fazendo. Racionalmente é isso que a gente está fazendo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar a nossa alimentação. A gente tem que mudar nossas estratégias de política de segurança pública. E o problema de não fazer esse debate a nível nacional, essas reformas a nível nacional, é que por mais que a gente consiga ter condições em determinados municípios de fazer uma agenda, um projeto que dê certo, até que talvez a gente consiga colocar na prática, com a alteração de programas de governo eleitoral, a tendência é o que ocorre é que fica para trás e perde-se aquele programa. Não existe política de segurança pública enquanto política de Estado, enquanto política de município. Existe só enquanto política de governo. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado, porque nós estamos revivendo compulsivamente determinados traumas. Tá? O Brasil, em termos de violência, tem alguns traumas coletivos, alguns traumas sociais. Né? A nossa colonização, com o massacre dos indígenas, né? A escravidão, nós temos um problema de racismo muito forte, as ditaduras militares que nós tivemos, e se a gente não elabora esse trauma, o Freud falava, o evento traumático tende à compulsão à repetição, o indivíduo tende a buscar reexperimentar aquela experiência traumática. E isso tem diversos pesquisadores tentando fazer uma psicanálise da sociedade ou psicologia social que mostram que algumas eventos que podem ser considerados traumáticos socialmente tendem a se repetir. E a gente está repetindo isso. Ou seja, a gente tem que olhar para o passado um pouco. E elaborar aqueles traumas do passado para tentar não repeti-los mais. Tá? Então, para não me alongar, para abrir um pouco espaço para o debate, eu só vou finalizar aqui com uma fala do escritor moçambicano Mia Couto. Tá? Vou citar alguns parágrafos que eu acho fundamentais de um texto que ele leu num seminário sobre segurança pública, que se chama Morar o Medo. Tem 3 parágrafos aqui que, para mim, resumem o que nós estamos vivendo enquanto nação, enquanto projeto civilizacional a nível mundial. Tá? Então eu peço ressalva para fazer a leitura. Tá? Nas palavras do Mia Couto. A Guerra Fria esfriou o maniqueísmo, que a sustinha, e não desarmou, inventando rapidamente outras geografias do medo, a Oriente e a Ocidente. E porque se trata de novas entidades demoníacas, não bastam os seculares meios de governação. Precisamos de intervenção com legitimidade divina. O que era ideologia passou a ser crença.
O que era política tornou-se religião. O que era religião passou a ser estratégia de poder. Para fabricar armas, é preciso fabricar inimigos. Para produzir inimigos, é imperioso sustentar fantasmas. A manutenção desse alvoroço requer um dispendioso aparato e um batalhão de especialistas que, em segredo, tomam decisões em nosso nome. Eis o que nos dizem. Para superarmos as ameaças domésticas, precisamos de mais polícia, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade. Para enfrentar as ameaças globais, precisamos de mais exércitos, mais serviços secretos e a suspensão temporária de nossa cidadania. Todos sabemos que o caminho verdadeiro tem que ser outro. Todos sabemos que esse outro caminho começaria pelo desejo de conhecermos melhor esses que, de um ou de outro lado, aprendemos a chamar de eles. Os adversários políticos e militares juntam-se agora o clima, a demografia e as epidemias. O sentimento que se criou é o seguinte: a realidade é perigosa, a natureza é traiçoeira e a humanidade é imprevisível. Vivemos como cidadãos e como espécie em permanente situação de emergência. Como em qualquer estado de sítio, as liberdades individuais devem ser contidas, a privacidade deve ser invadida e a racionalidade deve ser suspensa. Minha pauta continua, mas a racionalidade no debate sobre a segurança pública no nosso país ela foi suspensa. Tá? Nós estamos mergulhados e amedrontados, paralisados em virtude do medo do crime, em virtude do medo dos criminosos. Tá? E, para isso, em nome da segurança, numa segurança perdida, numa ilusão de segurança, nós acabamos abdicando das nossas liberdades individuais, abdicando da nossa privacidade, abdicando de outras possibilidades, de outras estratégias políticas de segurança que poderiam ajudar a reduzir efetivamente as taxas de violência em nosso país. Muito obrigado. Bom, não é o caso de fazer exatamente um debate, né? Mas assim, talvez retomar algumas ideias. Eu queria cumprimentar o professor Bruno, que fez uma brilhante palestra, né? É sempre fascinante para a gente que trabalha com a pesquisa ou tem, né, alguma amor à racionalidade, né, para ouvir alguém falar com tanta profundidade, com tanto entusiasmo, né, porque, enfim, demonstra muito bem a longa jornada de estudos percorrida. Eu sou, assim, atualmente um mero diletante sobre esse assunto. Acho que todos nós estamos, de alguma maneira, tocados por ele. Acho que o professor Bruno colocou muito bem, esse vai ser um tema central do debate político na próxima eleição, certamente, mas vem sendo recorrentemente um tema do debate, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, por razões ou fatores diferentes. O tema da segurança acaba centralizando o debate, ou seja, entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, ou, enfim, sociais-democratas e conservadores na Europa, por conta da imigração. O tema, na verdade, gira sempre em torno dessa grande diferença entre nós e eles, né, que o professor colocou muito bem, e todas as ansiedades e medos que isso gera, e acaba nos levando a tomar linhas de ação que são, ao invés de enfrentar ou tentar resolver o problema, acabam agravando. Um caso central é o caso do encarceramento, né? O encarceramento, como política de segurança pública, ele tem esse encarceramento em massa, né?
prisão ela tem a sua história bem longa, mas ele começa a se acentuar nos anos 90 por conta de uma série de discursos que um professor inglês chamou de uma criminologia do outro, né? Ou tolerância zero, ou políticas de endurecimento penal, aumento de penas, enfim, que levou a um crescimento exponencial da população carcerária norte-americana, que chegou a meados dos anos 2000 em torno de 700 presos por 100 mil habitantes. Isso era um número incomparável, né? Em todo o mundo democrático isso nunca existiu, e mesmo em sociedades mais autoritárias como a África do Sul também não chegava nem perto desses números. Mas o mais incrível disso é que o Brasil, né, um país que não chega nem perto da capacidade de investimento dos Estados Unidos, resolveu seguir por essa mesma trilha e conseguiu triplicar sua população carcerária num período de menos de 20 anos. Né, seguindo uma estratégia suicida, se não fosse homicida, né? Porque o que a gente vê são cárceres que se transformaram rapidamente de calabouços em masmorras, né, medievais, essa é uma fala bastante antiga, mas escolas do crime ou universidades do crime, ou tanto que a maior facção criminosa em atividade no Brasil, ela se forma justamente dentro do sistema prisional. É uma missão do Estado, né? Que é o PCC, enfim, né? Então, a política de encarceramento, ela acabou por não se refletir, talvez, num olhar mais atento para onde essas pessoas estão indo, o que elas estão fazendo, quais são as políticas depois do encarceramento, né? Sequer políticas mínimas de investimento em estrutura, enfim. Isso acabou... no final dos anos 2000, a professora Rosa Delomo, uma criminóloga venezuelana, dizia que falava do silêncio carcerário, né? Embora a origem da pesquisa em criminologia, toda ela tenha partido da pesquisa em prisões, né? Mesmo nos inícios da disciplina, o que ela via, né, no final dos anos 2000 era uma ausência de fala sobre a questão carcerária, né? E isso se reflete, de certa forma, até hoje. A gente tem pouca reflexão sobre as consequências dessa política pública. Eu acho que esse é, enfim, um tema que o professor Bruno abordou com muita exatidão, assim, é um problema grave de segurança pública. Mas eu acho que a gente precisa, né, enquanto sociedade, essa questão, as políticas de segurança pública, de certa forma, elas são alimentadas por esse sentimento, que é um sentimento difuso na sociedade, né, que retroalimenta uma política que, enfim, do ponto de vista da grande maioria dos pesquisadores, está equivocada. Mas existem, da mesma forma, alternativas, né, a essa política, digamos, como falou o professor Garland, uma criminologia do outro, né, e tentar construir mecanismos, né, que favoreçam, inclusive, a participação da sociedade na reflexão e na discussão sobre os temas de segurança pública. E acho que espaços como esse são espaços que favorecem a difusão de conhecimento sobre segurança pública, que vai permitir que cada pessoa leve para os seus foros, né, os lugares onde ela convive, uma discussão mais qualificada sobre o tema da segurança pública, e que possa discutir em níveis mais racionais, né, sem se deixar tomar por sentimentos, enfim, mais, enfim, pela emoção, pelo afeto, pelo preconceito em última instância, né? Enfim, mas só para finalizar, eu imagino que a gente, enquanto município, né, tem um olhar sobre segurança pública muito mais marginal, digamos assim, né, porque as competências na área de segurança pública não são municipais. Ainda assim, existe toda uma
pressão e uma demanda da sociedade para que o município se envolva mais em políticas de segurança pública. E isso tem se mostrado tanto no campo legislativo, né, a tendência, enfim, já foi proposta mais de uma dezena de projetos de emenda constitucional para alterar as atribuições da Guarda Municipal. Existe uma lei nacional sobre as guardas municipais que procura dar alguma unidade de atuação para as guardas municipais, que se baseia em conceitos de prevenção e segurança comunitária, que vão um pouco de encontro, né, a essas políticas mais repressivas, enfim, e autoritárias. Mas isso, o êxito dessas políticas depende muito de uma construção que passa pela sociedade como um todo, pela qualificação do debate, pela organização de grupos sociais e pela, enfim, qualificação final do debate público de uma maneira geral, que vai alimentar posteriormente uma tomada de decisão política, enfim. Eu acho que era mais esse um comentário que eu gostaria de fazer, cumprimentar de novo o professor Bruno pela brilhante palestra e abrir, talvez, espaço para aqueles que quiserem fazer alguma colocação, um questionamento, enfim. Primeiro agradecer em nome da escola, né, a Juliana, sou vice-presidente, não deu tempo de se apresentar, mas não da Cris também, da Cristiano, pela palestra. Aqui, especificamente, não sei se para ajudar ou não, mas dos meus livros de faculdade também eu me preocupava muito, não seguia a parte crime, não, mas eu me preocupei hoje com os estudos que eu faço. Eu retomo muito essa questão por outro viés, mas vamos supor, essa questão da violência, eu não sei que sugestão teria, porque hoje o que se percebe assim, o que tem acontecido em termos de sociedade. Né? Por alguns estudos que eu vi, eu venho me deparando com questões interessantes, como supor, pegar o Joaquim Nabuco, de uma maneira ou de outra, tem algumas frases célebres, quando trabalha com o Brasil no século XIX, para virar do século XX, que ele vai dizer que, vamos pegar essa questão social que me chama muita atenção hoje. Ele vai dizer que a escravidão no Brasil, esses 400 anos, ela faz muito pior ao amo, ao proprietário, né, do que propriamente ao escravo. Porque ela acabou amalgamando na sociedade brasileira uma questão interessante, que vai contra o liberalismo, que a gente importa, que é a igualdade pelo trabalho. Né? Então é muito complexo no Brasil ter algum tipo de noção de que o trabalho é bom, acaba tendo uma distinção que trabalhar é ruim, e quando ele é abraçado ele é pior ainda. Não. Com toda a orelha que tem a academia, que acaba se formando, porque a nossa colonização portuguesa fez uma opção por não nos organizar enquanto sociedade civil, enquanto tem na espanhola uma organização, seja em termos de cidades, escolas, universidades. O Brasil só consegue ingressar numa política liberal com o golpe da República, e daí o Estado começa a investir em educação, e enfim se livra dessa pauta. Então é um liberalismo que entra numa sociedade que até hoje tem os dois pés no século XVIII, XIX, onde tu tem um ódio ao trabalho, né, que é muito interessante, e ao mesmo tempo uma noção de desigualdade é algo bom e natural. Então, dando um pulo daí para as políticas que a gente constrói, e na época, quando esbarrei um pouquinho de direito penal, mas eu Foucault, e depois, hoje estou estudando os cursos, né, nível de antes, mas estou pegando bem essa linha do Foucault, não tentando trazer como é, mas com esse discurso de guerra, por exemplo. Na verdade, hoje a noção que cada vez mais eu venho para trabalhar é o seguinte: existe um discurso de pânico, de violência, mas é aquela questão que Foucault aborda que eu achei muito interessante. Eu tinha uma visão mais obesiana da guerra virtual, isso é uma guerra real. Né? O Brasil mata, nós matamos, como guerra civil no Oriente Médio, em Síria e outros países, as estatísticas comprovam isso. A gente mata. Mas a questão é, como a gente diz, guerra ao tráfico. Bom, morreu um traficante, sem problema algum. Era pobre, seja de que cor for, da periferia. Essa morte não é problemática. A gente tem impostos de saúde, como acontece na Zona Sul. As pessoas entram, matam, as pessoas têm atendimento, mas essa morte, esse homicídio, esse assassinato, é legitimado.
Seja quando feito entre facções, seja quando feito entre agentes do Estado, seja quando feito em própria legítima defesa pelo cidadão armado, qualquer elemento. No entanto, se mata, né, a pessoa que estava vivendo ali no bairro mais nobre, em Porto Alegre, essa morte ela era proibida. Ou seja, quando ela é feita pelo agente de Estado, pelo cidadão armado, pelo traficante, etc. Então, esse discurso, na verdade, aí eu comecei a adotar um pouco mais essa visão, ele é muito interessante, porque ele serve para legitimar alguns tipos de morte. E bem aquela visão que eu trabalho um pouco, não que eu adote 100%, mas eu tinha antes um controle sobre a morte, como matar, e hoje a gente passa no controle sobre a vida, ou seja, e aí a gente controla quem vive, mas para tu, eu e nós aqui vivemos, os outros têm que morrer. Essa morte é necessária. Então, isso é interessante quando a gente analisa a sociedade brasileira, porque além de todos os nossos problemas, a gente legitima isso com uma força muito maior devido à desigualdade. Então, eu fico me perguntando, essas instituições, na verdade, mexer nelas é interessante, mas vamos pegar essa questão do ódio à política e o ódio ao PT. No primeiro momento que se tentou fazer políticas públicas de igualdade, e seja de que maneira for, e ainda no PT, a sociedade brasileira, isso não é uma sociedade que eu acho ruim, eu prefiro a noção que os americanos, os britânicos têm, não sei se os gringos têm, que eles usam people power, porque dá a impressão que a sociedade é uma só. Sim. Isso é uma mentira deslavada, né? A sociedade são. Então, deu bem para ver que grupos estão bem empenhados em manter esse discurso. E eu acabo sempre brincando com os meus colegas, a velha e boa classe média dançosa, como eu chamo, que sistematicamente apoia medidas de violência, apoia golpes, se junta com a casta militar, se junta com a casta política, para continuar essa desigualdade. Então, assim, é interessante essa discussão na academia, conseguindo isso, mas mudar isso vai ser mais interessante, porque além de mexer nas instituições que fabricam essa violência, tem que mexer um pouco também nesse caldo cultural, e são 400 anos de caldo cultural. Então, hoje eu me pergunto assim, como fazer essas mudanças? Eu acho que as políticas públicas de igualdade que o PT adotou foram muito úteis para mostrar isso, né? Mas elas também mostraram a faceta do sem controle da violência de quem se sentiu atingido. E aí o resultado tem um golpe institucional, não um golpe branco, parlamentar, não que seja, tem um retrocesso e um discurso que tem uma corrida maravilhosa, porque eu acho que isso é a sociedade, isso são a sociedade brasileira. Ela é ao mesmo tempo tudo isso, ela é essa violência e ela vai continuar fabricando e continuar mantendo essa violência. E aí romper, esse é o trabalho da academia. Eu não sei se é uma pergunta, um pouco desabafo, mas é justamente isso que eu tento me perguntar, é isso. Que maneiras eficazes, eu acho que os programas de cota são um, eu formular a polícia é outro, mas assim, como introduzir esse raciocínio mais, entre aspas, racional, sem cair nesse discurso fascista, nazi-fascista que tem hoje, né? Isso é muito interessante, uma discussão atual. Com certeza. Talvez esse é o grande dilema, né? Como se aproximar e dialogar com sujeitos que não querem dialogar, né? Eu acho que a gente vai ter que sair do discurso racional. A gente vai ter que fazer meme, a gente vai ter que ir pra internet, virar youtuber, a gente vai ter que conseguir dar um jeito de achar uma linguagem de falar com esse tipo de gente. Porque senão eles só estão crescendo. Esse tipo de discurso só está crescendo. De extremismo, intolerância, de racismo, está crescendo. A gente vai ter que achar algum jeito. Tá? Eu acho que as redes sociais são um jeito interessante. Até porque eles têm uma organização muito forte em redes sociais. É curioso, desculpa, né? Mas é curioso como tu falou antes das jornadas de junho, né? As jornadas de junho, elas trouxeram para o centro do debate público uma série de insatisfações de todo o espectro político, sim, digamos assim, né? Só que o único espectro que saiu organizado das jornadas de junho, que conseguiu montar uma pauta e conseguiu se tornar uma força política, foi justamente o discurso mais... É difícil de dizer liberal, né, como tu diz, porque eu acho que existem muitos liberalismos, né? Mas
foi o discurso, digamos, nos Estados Unidos eu diria neocon, né? Sim. São ultraliberais do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da sociedade e da cultura são extremamente conservadores, né? Esse discurso é o discurso que se organizou, né? Que não é liberal propriamente, mas é um discurso que está muito bem assentado em movimentos que ocorreram nos Estados Unidos, né? Impressionantemente levaram à eleição de uma candidatura muito fraca, né? Do ponto de vista inclusive comunicacional, né? Mas muito forte, né? Nessas redes, enfim, né? E na Europa levaram de novo o Front National, né? Da filha do Le Pen, quase ao segundo turno novamente. Enfim, tem todo um processo que é mais geral, assim, né? Mas aqui no Brasil, especialmente, o único grupo que se organiza e consegue, hoje, chegando ao poder, né? Em várias instâncias, né? Ainda que sem um partido formal, assim, é esse grupo. E as outras reivindicações que tinham uma conotação mais libertária, ou, enfim, poderia se dizer mais à esquerda, não conseguiram, né? Tem um partido que centralizou esse movimento por muito tempo, que foi o PT, que parece que meio que se decompõe, né? Mas esse grupo não conseguiu organizar uma força política contraposta, que provavelmente isso deva acontecer em algum momento, mas nesse momento me parece muito fraca essas propostas assim, mais libertárias ou só não, concordo. Mas os próprios protestos de junho foram organizados via redes sociais, né? E isso surgiu de uma eclosão quase espontânea da sociedade. E esse tipo de movimento que se organiza inclusive via redes sociais, tem grupos de WhatsApp, tem youtubers falando, tem intelectual próprio, tem um intelectual específico, né, que é o intelectual deles, né, Olavo de Carvalho, agora tem um candidato a presidente da República, tem um movimento muito forte com a MBL, né, que vem com esse tipo de discurso. E a gente vai ter que aprender a dialogar com eles. Sim. A gente vai ter que aprender a mostrar onde é que eles estão errados para a pessoa que está seguindo eles. Né? A gente vai ter que, de alguma forma, conjugar esse lado afetivo, emocional com racionalidade e tentar mostrar que isso aqui a gente já faz e não dá certo. Em termos, pelo menos, de segurança pública. Né? Isso a gente já faz há muito tempo. Até porque os caminhoneiros, o ônibus, esse mesmo pessoal aí postou aí em cartaz na cidade aqui, na cor verde. Sim. Vocês que utilizam a gasolina, façam o mesmo. Esse mesmo pessoal. É isso mesmo, pessoal. Sim. E daí a gente está nessa situação em que talvez o que a gente tem a propor é mais democracia, né? Mais diálogo, mais debate. O problema é como fazer isso. O remédio para a democracia costuma ser mais democracia. O problema é como proceder com isso, né? Bom, daí a gente tem que pensar em estratégias em conjunto, né? Cara. Caminhos que sigam mais... na verdade, a ideia da democracia, né? É de criar os canais, né, para que esses fluxos, digamos, de comunicacionais, eles cheguem ao centro, né? Sim. Então, pode ser o conselho de bairro, pode ser não que esses espaços venham a substituir as instâncias formais, né, mas que eles consigam condensar ideias que em algum momento consigam romper as comportas, né, das instituições mais formalizadas, né, e aí promover mudanças institucionais. O que sempre ajuda é um local, uma cidade, um bairro, onde tem uma situação econômica razoável. Claro. Isso aí é importante. A questão da desigualdade é um grande problema do Brasil, com certeza. Isso aí é um amparo. Se não tiver isso aí no Brasil, não. Eu tenho uma pergunta. Vocês não acham que isso não é esse movimento do sistema dele não foi uma resposta à posição do presidente, que vem subindo, não teve medidas nenhuma em controle de segurança, valores, impostos,
combustível não é uma resposta da sociedade quanto a isso. Claro, uma parte da sociedade insatisfeita com a situação econômica deles. E a corrupção também, claro. Também, mas quando eles conseguiram reduzir o diesel, eles tiraram da segurança e da saúde. E acabou o movimento. Tiraram da segurança. Ou seja, o pessoal que fez o movimento não está muito interessado, então, talvez em segurança. Ou está. Eu acho que é difícil falar sobre... Muito recente, né? Muito recente. Se falar se foi de fato se foi um lockout, se foi uma greve. Eu acho que o Brasil é muito complexo. Deve ter sido uma multiplicidade de fatores, tá? Alguns de ordem espontânea, outros não, que deu no que deu. Tá? E a gente está muito próximo no fenômeno, talvez, para conseguir analisar de forma mais perto. O que eu vejo com potencial de perigo é esse discurso de intervenção militar na área da segurança pública, que para mim está crescendo. Eu venho investigando e já escrevi sobre isso. Em 2014 eu escrevi sobre isso. Tá? Eu escrevi em 2014 para um congresso. Eu estava começando estava no segundo ano do mestrado, estava estudando ditaduras a fundo, tá? As ditaduras latino-americanas, e um amigo meu, um colega, orientando o mesmo orientador. E a gente estava debatendo, criaram um cenário pré-golpe, muito parecido com o de 64. Criaram um cenário pré-golpe. E no início de 2014, a retórica digamos, de intelectuais orgânicos que aparecem em jornais, em televisão, etc., era que a única salvação do Brasil eram os militares. Retórica de vários, Arnaldo Jabor, entre outros. E daí houve os 50 anos do golpe e houve a nova passeata pela família, etc., que foi um fracasso. Tá? Teve 50 pessoas no Brasil na rua só. Tipo, o Brasil não quer mais ditadura. Tá? E houve a mudança da retórica, houve uma mudança da retórica daqueles intelectuais, inclusive, naquele período. Mas o cenário sociopolítico, econômico, criado, era um cenário pré-golpe. Eu achei, na minha ingenuidade, que a tentativa de golpe tinha sido aquela revista da Veja, às vésperas da eleição, colocando a Lula e a Dilma na capa, como se já tivesse sido comprovado de forma plena na Operação Lava Jato, etc. E aquilo ali impactou profundamente, mas não chegou a conseguir impactar de forma que o Aécio chegasse a se eleger, mas foi quase. Foi quase. Eu achei que aquilo ali tinha sido a tentativa de golpe branco. Eu fui ingênuo. Eu fui extremamente ingênuo. Mas o problema é, desde então, a retórica, o discurso, a sensação que nós precisamos de alguém que não está na casta política para nos dar segurança e voltar a uma ordem, uma normalidade que nunca existiu ou que é a mesma desde sempre, que é uma ordem escravocrata, é uma ordem colonialista, que é uma ordem só de controle da população pobre. Vai ser a mesma coisa. Essa é a minha opinião. É complicado hoje, a sociedade está bem dividida, aquela eleição mostrou um pouco isso. Sim, né? E eu acho que lá que se dividiu. E eu acho que, da forma como está até hoje, foi lá. A gente tem... 2013 não estava assim. Acho que a gente está exportando a grenalização. Tanto. Né? É complicado. Mas realmente esse é um movimento abrangente, assim, também. Acho que tem questões que tu coloca que são bem pertinentes. Assim, existe uma insatisfação em relação à classe política, em relação à corrupção, em relação ao nosso sistema tributário. Enfim, ele tem problemas, efetivamente. Eu acho que é a tributação. E falar de carteira da segurança, mas super estilo da gente. Mas isso a gente paga para... Mas a tributação no Brasil é algo mais absurdo. Sim. Ela inverte a... Porque, sim, ela cobra o consumo... Se pudesse analisar assim, uma pessoa que ganha 20 mil, sim, quando ela consome comprando bens de consumo, um serviço, ela está pagando um ICM ou ISS sobre um valor fixo, e a pessoa que ganha um salário mínimo R$1.000 está pagando um absurdo proporcionalmente em termos de renda. É totalmente injusto. Isso na verdade demonstra isso. Não, isso na verdade é o cérebro da sociedade. Essa é a violência. A gente... a violência Sim. é a violência por exceção. Nada mais odioso.
É como eu diria, não sei se teve passagem na rádio, quando se doutor Tocqueville, assim, o privilégio não é problemático. Agora, o privilégio sem função, ele causa da iguala, como causou na Revolução Francesa, enfim, na Revolução Russa, porque que é o que mantém a nobreza britânica. Tocqueville vai... Ele cedeu os anéis, continuou governando e tal, ela abre mão dos privilégios, mas eles ficam sem função. O privilégio sem função é algo que beira a regra social. Citou o Tocqueville, eu me lembrei que o Tocqueville foi encaminhado para os Estados Unidos para uma missão para estudar as prisões. Sim, verdade. Mas de fato, enfim, essas questões perpassaram toda a discussão, né? Mas é muito difícil, assim, no calor dos fatos, né? Também a gente dizer... Mas isso é importante para a gente compreender que segurança pública não é só polícia, não é só cadeia. Reforma tributária é uma política de segurança pública. Sim. Intervenção das condições sanitárias, de saúde, de escola, tudo isso faz parte, digamos assim, de um grande projeto de segurança pública, né? Não é só cadeia, tiro, porrada e bomba, né? Sim, com certeza. Enfim, todas as políticas têm alguma interface com... A violência é um sinal de desconformidade, né? Enfim. Então, tá. Muito obrigado a todos. Obrigado.